Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre vendas, né? Então vamos esclarecer algumas coisas aqui que são muito importantes para fazer com que você consiga fazer suas vendas, você consiga alavancar seus resultados e ter excelentes resultados, na verdade, em relação a vendas. Eu sei que a maioria das pessoas não tem intimidade com vendas, às vezes nunca venderam alguma coisa, mas a gente está vendendo todo dia. Parece clichê, mas estamos vendendo todo dia. É importante ver esse vídeo, ver essa aula aqui até o fim, por quê? Porque você vai, ao longo do vídeo, você vai poder ter dúvidas. Normalmente, pode ser que apareçam, surjam algumas dúvidas. Essas dúvidas podem ser tiradas ao longo do vídeo, ao longo desse treinamento aqui que eu estou gravando para você, ou dependendo da dúvida pode permanecer, e se for o caso de permanecer, você pode postar essa dúvida aqui para mim que eu vou te ajudar. Então eu vou abrir aqui a telinha do meu computador. Não tem como falar de venda sem falar de psicologia, tá? Sem falar de mentalidade. Por quê? Porque algumas pessoas têm bloqueios com vendas justamente por razões psicológicas, por razões de mentalidade. Então a psicologia das vendas, ela é importante você detalhar. E eu resumi em 3 partes essa psicologia das vendas para você entender. Primeira parte sobre crenças, a segunda parte, né, que você tem que ter na sua mente aqui é sobre medos, ações, medos e etc. E a terceira parte aqui, tá, é a pressão. Na verdade, são vários assuntos, né, em relação a vendas, quando a gente fala de psicologia de vendas. Mas, em resumo, esses 3 aqui, eles vão servir para a gente poder estar debruçando e poder estar trabalhando aqui inicialmente, tá? Então vamos falar primeiro sobre psicologia de vendas, crenças, né? Em relação a crenças, quais são as crenças que podem estar ligadas a vendas? Nós temos 2 tipos de crenças aqui, tá? Eu vou falar sobre só esses 2 tipos aqui que nós temos, são crenças potencializadoras, temos as crenças limitantes, que nos limitam. Então, potencializadoras são todas aquelas crenças que vão fazer com que a gente consiga alavancar resultados, atingir metas, superar obstáculos, saber conversar com segurança e etc. Então, uma crença potencializadora, né, que as pessoas da área de vendas geralmente têm, é segurança, tá? E de onde que a segurança vem? A segurança vem do conhecimento do produto ou serviço ou acesso, ou seja, aquilo que você vende. Então a segurança, ela vem através do conhecimento. Eu não consigo vender alguma coisa que eu não acredito, tá? É muito difícil eu convencer uma pessoa, ter argumentos para alguém se realmente de fato aquilo não me convence, aquilo eu não acredito naquilo. Então, como é que eu vou entregar uma solução para alguém? Como é que eu vou oferecer um produto para uma pessoa que é um produto que eu não uso, é um produto que eu não acredito? Coisa básica, roupa, por exemplo, né? Se eu vou trabalhar com venda de roupa, essa roupa eu estou usando, essa etiqueta eu estou usando, né? Então, se eu não estou usando, significa que eu não acredito naquilo, né? Eu vou vender um produto, um suplemento alimentar ou alguma coisa, né? Eu estou usando aquilo, eu sou usuário daquilo. Então, quando você usa aquilo, você tem também experiência, você tem know-how. Essa energia que você fala, essa unção que você fala do produto, essa força é intangível, né? Você não consegue pegar, mas ela é perceptível para as pessoas. Ela é chamada de segurança. Então, quando você fala com muita segurança, você fala com muita autoridade, que é um outro item que eu vou colocar aqui também, diz muito sobre aquele produto que você está vendendo, aquele produto que você está representando. Então não adianta eu vender algo que eu não conheço. Ah, mas eu vendo, sei lá, eu vendo um carro da Mercedes, por exemplo, mas eu não uso Mercedes. Beleza, mas tem que ter feito um test drive. Tem que ter passado por um treinamento da Mercedes para entender a tecnologia, como a Mercedes funciona. Tem que ter lido o manual, tem que entender dos recursos técnicos, tem que saber da segurança daquele carro, que aquele carro oferece, o consumo daquele carro, né? A desvalorização, a revenda ou a recompra talvez daquele carro, enfim. Tem informações que você precisa ter, porque todas elas são quebras de objeções. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Toda venda existe objeção. As principais objeções são de dinheiro e de tempo. Ah, eu não tenho grana para pagar isso ou eu não tenho tempo para poder fazer isso, ok? Vamos falar um pouquinho sobre objeções lá na frente. Então, a segurança é muito importante e a segurança vem do conhecimento do produto, dos serviços ou dos acessos daquilo que você
tá vendendo. A segunda coisa, a segunda crença potencializadora, que eu acabei dando spoiler para vocês aqui, é a autoridade, tá? O que seria a autoridade? A autoridade é você ser um especialista naquilo que você está entregando ou naquilo que você está fornecendo. Ah, especialista? Como assim? Bom, você tem que fazer treinamentos da área do produto que você vende, do serviço que você vende, tá? Você tem que ter instruções, você tem que ter um mentor, ok? Então, vamos dizer assim, uma coisa é você ter a experiência, o conhecimento do produto, saber o que é produto, para que ele se aplica, como ele foi criado, quando ele foi criado, o que ele usa, termos técnicos, etc., que é o conhecimento, isso vai te dar segurança. Outra coisa é ter autoridade. A autoridade não está ligada necessariamente ao produto, mas está ligado à demanda, está ligado àquilo que você atende. O que é ser uma autoridade em carro? É um camarada que conhece muito bem de veículos, de carro, estudou vários formatos, vários tipos, várias aplicações de carro, entende da demanda do carro. Capacitação no assunto / área do produto ou serviço da demanda, ou seja, aquilo que vai solucionar aquele problema. Então eu tenho essa capacitação, eu tenho esse treinamento, eu tenho esse know-how. Esse treinamento, pessoal, não é só sobre o produto, é sobre a área. Então, por exemplo, se eu vou vender painel solar, né? Você conhece da área de energia solar? O que é conhecer da área de energia solar? Poxa, quais regiões que o sol incide mais durante uma boa parte do ano? Existem regiões em determinados países, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, existem regiões que o sol ele tem uma incidência muito maior. O sol ele tem uma frequência, uma presença muito maior durante o ano, né? Ele é mais efetivo, ele é mais eficaz, ele está 80%, 90%. Essas informações são públicas, inclusive no Google a gente consegue ter essas informações de forma muito fácil, muito simples. Então você consegue ter essa informação na ponta da língua, você consegue dimensionar um sistema solar com maior eficiência ou com menor eficiência, dependendo de quê? Dependendo da angulação da incidência do Sol, então, em relação às estações do ano, tá? Então tem algumas variáveis que você precisa conhecer essas variáveis. E quando você vai fazer uma venda, por exemplo, de uma solução de painel solar, por exemplo, tá? Você se torna uma autoridade a partir do momento que você demonstra para o seu cliente que você conhece a região que esse cliente está, você sabe a eficiência do teu produto em relação à região que ele vai estar e como o cliente consegue ter o melhor aproveitamento mesmo com a limitação geográfica, com a limitação das estações do ano, com a limitação de um clima ou alguma coisa do tipo. Se você vai vender um carro para uma pessoa e você é autoridade naquele assunto, talvez o cara vá interessado em comprar um sedã, mas para ele vai funcionar melhor um hatch. Ou talvez uma SUV, ou talvez nenhum deles, talvez uma truck é mais interessante, dependendo da demanda e da necessidade. E uma autoridade reconhecida é quando você faz perguntas, você faz as perguntas certas, da forma correta, tá? Isso vai te gabaritar um pouquinho da autoridade, né? Tem muitos itens em relação a isso aqui. A psicologia de vendas é uma coisa muito grande, muito abrangente, isso não é o foco. Eu só estou pegando os principais trechos e pontos elementares que vão ajudar a gente no nosso treinamento aqui atual, ok? Então eu estou limitando, eu estou funilando esse assunto tão vasto, pegando um pedacinho dele, que é o pedaço mais importante que a gente tem. Vamos partir agora para as limitantes, né? Primeira crença limitante que a gente vem e que eu tinha essa crença limitante é que você é uma pessoa que está lá, uma venda na verdade é algo que vai tirar dinheiro. Então você olha para um vendedor, você olha para um tirador de dinheiro, um tirador de nota, alguém que vai empurrar alguma coisa, que vai arrancar alguma coisa de você. Então a primeira crença limitante que tem aqui é que você olha para um vendedor ou olha para alguém que vai fazer algum tipo de quê? De desembolso. Esse desembolso, ele tem duas visões. Ele pode ser o desembolso do cliente ou você fazer o cliente desembolsar. Desembolsar é tirar dinheiro do bolso, né? Tirar o dinheiro do cliente. Então, gente, por que isso aqui é uma crença limitante? Por que isso te limita? Quando nós fomos crianças, a maioria das famílias, na verdade, diziam que roubar é errado. A gente aprendeu isso desde criança. Quando você associa tirar dinheiro de alguém, isso parece com o quê? Parece com roubo, né? Parece que eu tô arrancando uma grana de alguém, eu tô tirando o dinheiro de alguém. E você não se sente bem fazendo aquilo porque aquela associação no teu subconsciente de tirar o dinheiro de uma pessoa, ela parece muito, tá? O teu subconsciente não sabe o que é certo e o que é errado, né? Mas ela parece muito com aquela
associação da pessoa que tira um dinheiro de uma outra pessoa sem que a outra pessoa autorize, ou seja, à força, ou seja, enfim, escondido, mas você está arrancando dinheiro de alguém. Então o vendedor ele tem essa similaridade, a gente acaba tendo uma crença limitante, porque a gente pensa que uma pessoa da área de vendas é uma pessoa que arranca dinheiro de outras pessoas, ela desembolsa dinheiro, ela desembolsa as outras pessoas. E eu marquei uma segunda crença limitante. Toda vez que você vai vender para alguém, você tem que convencer uma pessoa. Esse ato de convencimento, ele acaba criando para você uma certa dificuldade para você poder tentar persuadir aquela pessoa e fazer aquela pessoa entender que o teu produto é um produto interessante. Às vezes você nem pensa nisso, você está preocupado, na verdade, em empurrar, porque você tem conta para pagar, você tem meta para bater. A gente vai falar sobre isso na parte de pressão ali. Persuasão é uma crença limitante que nós precisamos trabalhar aqui, que é o seguinte: persuasão é convencer, você precisa convencer o cliente, porque você tem meta para bater, você tem conta para pagar, é o teu salário, é o teu ganho, é o teu trabalho. Se você não vende, você não está produzindo. Então não tem razão de você estar trabalhando naquela empresa, automaticamente aquela empresa pode te mandar embora, dependendo se você não der resultado. Porque, gente, vendedor é uma das áreas mais, vamos dizer assim, voltadas para resultado que existem. Por isso que ela é muito interessante, porque o vendedor é um dos únicos colaboradores de uma empresa ou funcionário de uma empresa que tem a capacidade de ganhar mais do que o dono da empresa. Eu digo porque eu sou prova disso, né? Eu já tive uma franquia, né? Eu montei uma franquia uma vez, tinha vendedores. Eu tinha vendedor lá que ganhava, gente, quase 3 vezes mais o meu salário. Eu ficava triste? De forma alguma. Quando o cara ganhava muito, é porque ele estava produzindo muito, ele tinha muito resultado. A gente já fazia as contas e na hora de fechar os pagamentos, que tinham os pagamentos, né, de salário normal, que lá no Brasil é feito todo quinto dia útil. Então todo quinto dia útil os vendedores recebiam o salário deles fixo, que tinha um fixo mais uma comissão. A primeira comissão era paga no dia 10 e a segunda comissão era paga no dia 20. Então, vamos supor que dia 5, no quinto dia útil não necessariamente dá o dia 5, mas dia 5 o cara tinha o salário dele lá para receber. No dia 10 ele tinha 50% das comissões e no dia 20 tinha mais 50% do restante das comissões em referente ao mês anterior, ok? Isso era legal pra gente, porque dava fôlego de caixa pra gente. Era legal pro vendedor, porque ele sempre tinha dinheiro. Dia 5, dia 10, dia 20, dia 5 de novo, e esse ciclo ia se repetir para ele. Então ele sempre tinha dinheiro, tinha uma previsão. E era legal para a empresa, porque a empresa ela tinha essa oxigenação sempre. Tá? Mas o vendedor, a gente fazia treinamentos de persuasão com os vendedores também. Na psicologia de vendas, além da crença, existem medos. O primeiro medo que você tem é o medo do não, tá? A gente chama esse medo de rejeição. Eu gosto de falar não, porque fica um pouco mais simples, né? O que é o medo da rejeição? Quando uma pessoa te diz não sobre um produto, né? Ou seja, serviço. Isso vai mexer. Se você não estiver preparado para isso, que nós vamos falar sobre isso aqui, isso vai mexer com você um pouquinho. Por quê? Você vai se sentir incapacitado, tá? Você vai se sentir incompetente às vezes, né? Poxa, eu ofereci um produto, onde foi que eu errei? Eu falei algo errado. Às vezes até a venda estava quase fechada, a venda estava quase pronta e por causa de um detalhe, o cara acaba não fechando com você a venda, não fechando com você o negócio, né? E onde está o problema ali? Então esse medo do não, medo da rejeição, às vezes faz a gente travar, faz a gente gaguejar, faz a gente procrastinar, ou seja, ficar adiando a apresentação, ficar adiando o encontro com o cliente. Quando você vai encontrar o cliente, o coração acelera mais, dá um frio na barriga, fica com medo, né? Então esse medo do não, da rejeição, ele é um entrave. Né? Ele pode impedir sua capacidade de persuasão, ele pode impedir a sua autoridade, ele pode impactar na segurança que você vai ter para falar com o cliente, ok? Então, esse medo ele pode vir por isso aí. E o segundo medo que tem aqui, que eu listei para vocês aqui, é o medo da exposição. O que é o medo da exposição, na verdade? As empresas funcionam normalmente dessa forma, tá? Que é mais eficaz. Ele tem o marketing não vende, tá? Marketing atrai, é atração. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui também. Então tem um marketing que ele vai atrair as pessoas e vai levar as pessoas, por exemplo, e joga numa sala.
Nessa sala vai ter uma apresentação. Essa apresentação geralmente é feita pelo vendedor. E o vendedor está se expondo, ok? Quando o vendedor, vamos voltar lá na crença limitante, que é a crença da segurança, tá? Quando o vendedor não tem confiança no produto, no serviço, aquilo que ele está fazendo, o medo de exposição dele é muito maior. Porque ele está sendo associado ao produto que ele está representando. Ele pode ser comparado ao produto, ele pode ter a cara do produto, ele pode virar o garoto propaganda do produto, aquela coisa toda, para aquelas pessoas que ele está apresentando, ok? Então aquela pessoa que nunca viu aquele vendedor e o vendedor está apresentando aquele produto para ela, aquela pessoa que nunca viu vai associar aquela pessoa ao produto. Se o produto for ruim, ela pode te associar a uma pessoa ruim. Se o produto não presta, ela vai associar você a uma pessoa que não presta, um enganador, um falsário, alguma coisa assim. E uma coisa está ligada à outra. Essa insegurança de não conhecer o produto, de não saber que é o produto, ou saber que o produto realmente é ruim, você não vai querer se expor. E mesmo se você souber que o produto é bom e ter a segurança de que o produto é muito bom, naturalmente a tua exposição vai ser tranquila em relação a isso. Mas aí o medo de você se expor, na verdade, está ligado a quê? Nós, como pessoas, como seres humanos, nós funcionamos muito bem no background, né? Ou seja, por trás dos bastidores, né? Fazendo ali o nosso trabalho, quietinho, na nossa, tranquilo e tal. A maioria das pessoas funciona muito bem assim. Agora, quando você precisa se apresentar para alguém, ou seja, você vai se preocupar com uma série de outras coisas, que está ligado também ao medo da rejeição. O medo da rejeição já não referente ao não do produto, mas ao não da pessoa, rejeitar a pessoa. Então, medo de exposição, de você se expor, tá ligado ao quê? Tá ligado a você ser rejeitado como pessoa. E você ser rejeitado como pessoa pode trazer à tona alguns traumas, alguns problemas, alguns limites que você tinha quando você era mais jovem, né? Então, esse medo de exposição aqui, ó, é o medo de se expor a outras pessoas devido à associação do produto ou serviço, ok? Então legal, agora vamos para o último aqui. Psicologia de vendas, a gente tem o problema da pressão. O primeiro problema que nós temos aqui é a tal da meta. Essa meta aqui, gente, ela é perigosa. Por quê? A meta, ela faz com que você não tenha mais o controle da situação. Principalmente quando a meta tem que ser batida e o tempo está se esgotando e você está um pouco mais distante da sua meta. Então eu tenho essa meta para atingir aqui. O tempo está 80% já passado, tem 20% só. E ainda falta 60% da minha meta para bater, de 40% a 60% da minha meta para bater. Tem muita coisa para bater a meta. Então a sensação que vem para você, que vai ser praticamente impossível de você bater aquela meta, é muito alta. E quando a empresa trabalha com metas e com resultados, ela não trabalha com metas e resultados só para te premiar. Ela também trabalha com meta e resultado para te manter dentro da empresa. Então, se você não bate meta, não tem razão da empresa te manter. E tá tudo certo, porque é uma regra da empresa. E quando você entrou na empresa, você sabia dessa regra. Só que isso vai te afetar psicologicamente. Essa pressão sendo feita, ela vai fazer com que você não pense direito. Você fica ofegante, você demonstra essa, vamos dizer, essa euforia para o cliente, essa necessidade de vender, quase que implora para o cliente poder comprar de você. Às vezes o cliente ele tá precisando do produto, mas ele vê aquela preocupação, aquela ansiedade sua, aquela, sabe, aquele desejo de querer empurrar para o cliente fechar logo aquela venda para você poder bater a tua meta, que isso assusta o cliente. Então a meta, na verdade, o que é a meta? Por que a meta ela pode, inclusive, te atrapalhar isso aí, tá? Porque a meta, ela exerce uma pressão de fechamento de negócio com base na emoção de ansiedade. Por que eu coloquei emoção de ansiedade? Não coloquei só a palavra ansiedade. É para fixar esse sentimento. Quando você está ansioso, você oxigena pouco o teu cérebro. Então você tende a falar rápido, você tende a entregar rápido, você tende a... Por quê? Porque existe o tempo correndo para você bater a meta. Quando o tempo chegar nesse ponto, que é o deadline, né? E você não bateu a tua meta ainda, tá correndo o tempo, chegou aqui, você não bateu a tua meta, acabou para você. Fim do jogo, endgame. Então essa
ansiedade, ela faz com que você, inclusive nos pequenos detalhes, encontrando com o cliente, você esqueça pontos de atenção importantes. Você não tem a paciência para ouvir o cliente. Seu cérebro não vai funcionar direito para você fazer as perguntas certas. Então você não vai conseguir persuadir, você não vai conseguir ouvir, você não vai conseguir atender às demandas e às necessidades do cliente, ok? Então, o controle dessa ansiedade, que naturalmente ela pode vir a partir de uma meta, ela é importante para que você consiga fazer um ótimo trabalho. O que vem na sua mente quando você está sob pressão para poder atingir uma meta e está com pouco tempo e está querendo fechar com o cliente, e você está falando rápido e está acelerando, você está passando essa euforia pro cliente, você está perdendo o seu tempo com aquele cliente, na verdade. É exatamente o oposto. A ansiedade faz exatamente o oposto. Ela faz com que você perca tempo de venda, ok? Eu sei que racionalmente é um pouco difícil de entender isso aí quando está na prática e o negócio está acontecendo, a coisa está rolando, tá? Mas o importante é você respirar fundo sempre. Tá com o cliente? Respira fundo, deixa o cliente falar, deixa ele à vontade, quebra o gelo com alguma coisa, dá uma olhadinha em volta, vê se tem alguma coisa, uma foto de pesca, de golfe, de alguma coisa, e tenta puxar um assunto para aquilo ali bem rapidinho, fazer uma pergunta rápida daquilo, para gerar uma conexão. Nós vamos falar sobre isso também, tá? Então, a pressão da meta, ela existe para poder tá alcançando isso aí. Meta tá ligado a quê? A resultado, tá? E na psicologia de vendas, o segundo problema em relação à pressão que nós temos, tá? Em relação ao que vai acontecer, é a pessoal. Por que a pessoal? Porque, olha só, vou colocar já aqui direto aqui, você precisa pagar suas contas e para isso depende da comissão. Então isso pode ser um fator de desmotivação muito forte para você, tá? Por quê? Se você trabalha com vendas de um produto, não tem um salário fixo, ou tem talvez um salário fixo, mas ele é insuficiente, você depende, obviamente, da comissão das suas vendas para complementar a tua renda. Ou seja ela total, você precisa da renda full, total, que ela vem da comissão, ou o complemento dela para poder conseguir pagar as suas contas. Quando o fim do mês está chegando, tá? Mesmo que você tenha batido a meta, mesmo que você esteja próximo de bater a meta, mas bater aquela meta, a comissão que vai vir dela não vai ser suficiente para você pagar as suas contas, essa pressão vai gerar em você também a mesma ansiedade, mas pior ainda, de forma pessoal, vai gerar em você desmotivação, vai fazer você se questionar se você é realmente um bom vendedor, se você está na área certa, se você está na empresa certa, se não é hora de você procurar uma outra área, uma outra profissão, uma outra coisa para você estar trabalhando e estar fazendo. Perfeito? Então essa aqui é a psicologia de vendas, tá? Que a gente está conversando aqui sobre ela. Agora, olha só, vamos rebater cada uma delas aqui, né? Pra gente poder entender, vamos colocar uma... Você tem as negativas e você vai ter quem? Você vai ter agora as positivas. As positivas, em relação às crenças, tá? O que a gente pode estar fazendo aqui na psicologia de vendas, a psicologia de vendas positiva? Em relação à crença, a primeira que você tem que fazer é rebater o que a gente tem lá em cima que nós acabamos de anotar aqui. Em relação à parte da segurança. A segurança, você obviamente precisa ter o conhecimento, você precisa ter trabalhar em cima do conhecimento do produto, trabalhar em cima do conhecimento do serviço ou do acesso que você tem. Então você precisa fazer o quê? Treinamentos. Mas, se possível, né, usar o produto / serviço. Se possível. Por quê? Porque às vezes, vamos supor, você vende painel solar, mas mora num apartamento, num condomínio, num local que não dá para instalar o painel solar lá para você poder usar. Então você não vai ter condições de usar. Mas você pode fazer um relacionamento com um cliente, ter um cliente mais próximo, ter um amigo, talvez, alguma pessoa que já usa e entrevistar essa pessoa, conversar com essa pessoa e ouvir um pouquinho sobre qual a experiência que ela está tendo do uso daquele produto, daquele serviço, né? Como está sendo para ela, quais são os ganhos, o que está acontecendo na vida dela, o que transformou na vida dela em relação àquilo ali. Agora, positivo em relação à autoridade, como é que você constrói essa autoridade? Né? Como a gente já colocou ali em cima, né? Fazendo os treinamentos, etc., você vai passar a conhecer
vai fazer um estudo do cliente, da área e do mercado. Quando você conhece o cliente, as necessidades do cliente, as demandas do cliente, você faz as perguntas certas, você entrevista o cliente, conversa com o cliente, sabe o que ele precisa de verdade. Conhece a área, tá? A área que você está atuando, os seus concorrentes, né, os produtos que tem lá fora, você já pesquisou os outros produtos, já pesquisou como os outros trabalham, como os outros instalam, como os outros fazem, e já conhece um pouco do mercado, você sabe o tamanho do mercado, que regiões, né, que tem potenciais clientes, né, qual o perfil melhor do seu cliente, né, qual o melhor perfil de cliente que tem para você poder estar atendendo. Você começa a ter foco, né? E você começa a canalizar suas energias realmente naquilo que importa. Isso vai fazer com que você tenha autoridade naquilo que você está falando. Automaticamente você consegue vencer essas crenças, né? De você poder entender que as pessoas, elas realmente têm necessidades e têm demandas, ok? Quando você fala de desembolso, que é uma crença limitante, que a gente está combatendo ela aqui, na verdade eu estou falando de quê? Eu estou falando que eu sou uma pessoa solucionadora de problemas, então eu trago soluções, né? Eu sou um solucionador. O que é um solucionador de problemas? Se eu sei que o cara tem um problema para alguma coisa, é minha obrigação como ser humano, moral e ética, falar para aquele cara que existe uma solução para ele, né? Que tem uma solução, ele consegue resolver aquele problema dele. Então eu vou ser um solucionador de problemas. Eu vou entender o problema, entender como o meu produto / serviço resolve aquele problema. Eu vou ter que entender o público daquela demanda e oferecer a solução. Gente, resumidamente, isso é vender. Vendedor é isso. Um solucionador é um vendedor. Ele exatamente faz isso aqui que eu acabei de escrever agora aqui. Ele entende o problema, entende como o meu produto ou serviço resolve aquele problema, entende o público daquela demanda e oferece a solução. Tira e queda. É rápido. O que o pessoal do marketing precisa fazer? Encontrar exatamente o público daquela demanda. Isso aqui, ó, vai direcionar o público certo e mandar o público certo para você. Tudo que você tem que fazer é o quê? Tirar uma dúvida, uma ou outra, do produto, do serviço, da instalação, do tempo que vai levar, da condição de pagamento ou algo do tipo. Então fica muito mais fácil fazer a venda quando você realmente foca no público certo. Você sabe quem é o público certo. Você conhece o problema, né? Ou seja, vamos falar de painel solar de novo aqui, né? Qual o problema de um cara que quer instalar painel solar? Eu vou pegar uma BIOS aqui rapidinho. Qual a dor de um cara? O cara tem uma BIOS, ele tem uma conta de energia que veio cara para ele. Então assim, e se eu conseguir baixar essa conta de energia sua em 30%? Em 50%? Em 80%? Né? E se eu conseguir abaixar essa conta de energia sua? Vai resolver teu problema? Vai te ajudar pelo menos? Vai. Você está dando uma solução pro cara. Então você sai daquela visão da crença limitante de arrancar dinheiro de uma pessoa para mostrar para a pessoa que existe uma solução para aquele problema dela, e ela pagando por aquela solução, ela vai perceber que o ganho dela vai ser muito maior do que o dinheiro que ela desembolsou. Isso é muito importante porque é o seguinte, eu já estou dando spoiler aqui no segundo, que é a percepção. O que é a percepção na psicologia de vendas? O cliente precisa perceber que o custo, vou colocar custo, tá? Pago é inferior ao valor percebido / recebido. Então, quando o cliente ele tem essa percepção, quando ele nota, né, que, cara, o que eu tô recebendo aqui é muito maior em termos de valor para mim, significa muito mais para mim do que o dinheiro que eu desembolsei, do que a grana que eu paguei por isso, né? Você já teve essa percepção de fazer um curso, fazer um treinamento, ou de comprar um produto, ou um serviço, ou alguma coisa, que você fica tão feliz que você fala assim, cara, eu pagaria até muito mais por isso aqui. Isso aqui merece muito mais do que o dinheiro que eu tô dando, que eu tô pagando agora. Então a percepção, ela precisa estar ativa, tá? E outra coisa também é o seguinte, quando você vai falar de persuasão ou de convencimento, persuasão, nesse caso aqui, a persuasão, ela está ligada à capacidade de quebra de objeções e de convencimento
de que aquele produto é o produto certo para as dores ou os desejos que o cliente tem. Como eu me comunico para convencer o cliente de que meu produto ou serviço é a solução de suas dores barra desejos. Às vezes são duas coisas que vendem. Ou você vende remédio para dor, ou você vende presente para desejo. Como você, por exemplo, tem um telefone, um smartphone, uma coisa assim, está mais ligado aqui a dor ou desejo? Dor ou prazer? Prazer, desejo. A dor do cara, por exemplo, do painel solar é a conta de energia dele, que é muito cara, é muito alta, ele fica desmotivado sempre, todo mês quando ele pega, e outra, nunca baixa, né? Você pega a conta de janeiro do ano X e compara com de janeiro do ano anterior, você vai ver que ela não é a mesma conta, ela teve um aumento. Você pegar o valor por quilowatt, ele aumentou, vai sempre subir. Quando você mostra para ele nessa dor do cliente, né? Que eu estou resolvendo uma dor dele, eu estou aliviando, estou dando um remédio que vai aliviar essa dor dele aqui, é interessante para ele. O painel solar é tão interessante esse exemplo, porque ele resolve dos dois problemas, a dor e o desejo. Eu vou resolver o problema desse cara que é abaixando a conta de luz de energia dele, mas eu vou dar para ele também a probabilidade ou a chance dele poder investir. Então, uma pergunta que um vendedor de energia solar, por exemplo, poderia fazer a um cliente seria: ô fulano, tudo bem e tal? Antes de explicar para você aqui sobre como é que a nossa solução funciona, deixa eu te perguntar, você já investe? Você entende investimento? Se tem alguma coisa, já investe em alguma coisa? Em ações, em algo do tipo, sei lá, fundos, etc, etc. Se o cara falar que investe, aí você pode falar para ele: sabia que a economia da sua conta de energia, tá? A economia que você faz, você pode usar essa grana para poder potencializar os seus investimentos já existentes. Aí o cara responde: não, não invisto. Você sabia que você tem chances de pegar essa economia, investir num fundo X e gerar uma renda de tanto, uma receita de tanto, e ao final dos 25 anos, que é o prazo de garantia que a minha solução tem, você já está começando a quebrar a objeção. Ao prazo de 25 anos, no rendimento X, claro, você tem que ter feito uma continha antes, né, para conversar com ele, você vai ter o valor de tanto na sua conta. Isso é interessante? Se você não tomar essa decisão de fechar esse negócio agora, essa conta de energia sua não vai abaixar, pelo contrário, ela só vai aumentar, e ao final dos 25 anos, quanto você vai ter desembolsado por energia? Se você comparar o cenário A, que é com a minha solução, quanto você economizou e mais, investindo esse dinheiro, quanto ele retabilizou para você, com o cenário B, você não compra a minha solução, mantém do jeito que está após os 25 anos, você vai ver que há uma diferença muito grande. Sabe qual é a percepção que o cliente vai ter? Percepção de valor. Ele vai perceber que o que você está oferecendo para ele tem um valor significativo para ele muito alto. Ele vai pensar: isso deve ser muito caro. Tá, mas quanto que é a sua solução? Aí você pode falar para ele da opção da Sunrun, por exemplo, que é uma opção de energia solar, onde o cara instala a custo zero. Qual cara que não vai comprar um negócio desse? Né? Se você oferecer, por exemplo, a outra solução, que é uma solução que nós temos da Freedom Forever para energia solar, por exemplo, vamos supor que o cara vai pagar, $60 mil pela solução que vai colocar lá. Ok, mas no final dos 25 anos que ele está economizando aquele valor, vamos supor que ele conseguiu economizar $80 mil e corrigido dentro do investimento dele, chegou a $112 mil mais ou menos. Falou: olha, se eu pegar 112 menos o valor que você investiu, vai sobrar, sei lá, quase uns 70 mil aí para você, tá? Sobrar quase 70 mil. Olha só, e você ainda vai ter, é como se você não tivesse pagado energia esses 25 anos inteiros, é como se não tivesse pagado e ainda ganhado $70 mil. É bom, não é? Quer dizer, o cara tem que se sentir um idiota. No caso da persuasão, que é esse tema aqui é muito importante, esses dois aqui, ó, esses três, na verdade, aqui, todos eles são importantes, né? Mas quando você fala de persuasão, o cara tem que se sentir um idiota se ele não fechar com você, se ele não assinar o contrato com você. É essa percepção que esse cara tem que ter. Por isso que
quando a gente fala de psicologia de vendas, é muito importante a gente entender desses pontos para a gente saber exatamente o que nós vamos vender para o nosso cliente, o que nós vamos entregar para o nosso cliente, ok? Vamos falar agora sobre outra coisa interessante. Vamos falar agora sobre objeções. O que são objeções? É tudo aquilo que se opõe a o que você está propondo, o que você está oferecendo. São obstáculos, tá? As duas maiores objeções que existem várias objeções, tá, gente? Mas as duas maiores são objeções de dinheiro e tempo. Dinheiro está ligado a valor que o cliente não percebe, tá? Então, dinheiro está ligado a valor não percebido. E pensa bem, valor que eu estou falando não é custo, tá? Não é desembolsar grana. Valor percebido, valor não percebido, está ligado a ganhos que o cliente pode ter, financeiros ou não, ok? Então, quando o cliente ele acha algo caro, é não perceber esse valor. Então, quando o cliente acha algo caro, fala, não, tá muito caro, não tenho grana, vamos para outro momento, tá? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que dar opções para o seu cliente, né? Então, nesse caso aqui, as soluções para essas quebras de objeções são, já dei spoiler de uma já, né? Opções de pagamento. Olha, você pode pagar em tantas vezes, durante tanto tempo, desse jeito, assim assado, né? Outra solução que você pode dar para o seu cliente em relação a ele, né? Ah, mas não é o momento, não é agora que eu posso fazer. Você pode fazer para ele a gente chama de downsell. Um downsell é o quê? Oferecer retirando alguma coisa para baratear o preço. Ou você pode, o contrário, tá? Acrescentar um brinde ou algo a mais para o cliente, tá? Ou acrescentar um brinde, por exemplo, para aumentar o valor percebido, né? O cliente ele tem que perceber que o que ele está pagando, o que ele está comprando realmente em relação ao dinheiro que ele está desembolsando, né? Ou seja, o que ele está recebendo em relação ao dinheiro que ele está entregando, é muito mais interessante. Ele sempre tem que ver uma vantagem em alguma coisa, tá? Então, essas soluções que você pode colocar ele aqui. E outra solução que você pode colocar é dar outra opção ao cliente. Você pode dar uma outra opção para ele também. Por exemplo, no caso do solar, né, que eu trabalho com energia solar, com venda, nós trabalhamos com venda de energia solar, seria, o cara vai falar assim, ah, mas esse valor tá muito caro, né? Eu sei que vai ser meu, eu sei que o sistema vai ser meu depois de, né, que eu assinar o contrato com você, que vai valorizar minha casa, vai valorizar meu imóvel, vai reduzir minha conta de energia, mas está muito caro. Então você tem a opção de quem? Da Sunrun, que embora o sistema não vai ser do cliente, vai ser um sistema alugado, mas ele vai ter custo zero dessa instalação e pode ter eternamente uma instalação lá funcionando para ele nesse ciclo ou nessa modalidade, que não deixa de ser também algo bem interessante para o cliente, ok? A objeção de tempo, tá? Quando a gente fala aqui da objeção de tempo, vamos colocar aqui soluções. Por exemplo, o cliente fala assim, tudo bem, mas assim, eu não tenho tempo de atender uma pessoa, o cara que vai vir aqui para poder fazer o site survey, por exemplo, né? Suponhamos que você vende painel solar para alguém, vende solução de painel solar e tem que vir um técnico para poder instalar aquilo, né? Ele vai aferir o local, vai ver energia, vai ver passagem dos cabos, vai olhar o ERIC da casa, vai olhar como é que é o telhado, as condições do telhado, enfim, ele vai fazer uma sondagem geral para poder coletar essas informações e mandar essas informações para a equipe de projeto, né? Porque a equipe de projeto lá vai dizer qual material ideal para ser usado, dependendo do roof, do teto, vai dizer quantos metros de cabo vai precisar, vai aferir a recolocação dos painéis, o posicionamento dos painéis, como eles vão tá ficando. E se o cara não tem condições de receber essa pessoa, ele pode delegar isso para alguém. Então, uma das soluções seria delegar a visita, por exemplo, tá? Ele pode delegar essa visita. Uma das outras soluções pode ser o agendamento para um horário propício. Vai ter que casar a agenda, vai ter que ver o que vai acontecer, né? Ah, eu não tenho tempo de
ler o material, de saber qual é o material, ok, eu vou te passar um resumo, tá? E você vai ter, sei lá, à noite, antes de dormir, você dá uma lida em cada uma dessas páginas e no dia X você me responde para me dizer o que você achou, o que você fez. Então você pode trabalhar um prazo, né? Dar um prazo flexível, por exemplo, tá? Para que o cliente possa ter condições de poder estar fazendo. Mas, cara, se depois de você fazer tudo isso, o cliente realmente não assinar ou não quiser fazer mesmo o negócio, tá? Você vai descartar o cliente? Não. Você pode guardar esse cliente para um estudo de caso futuro e num outro momento você pode fazer essa oferta para esse cliente, ok? Então, nesse caso aqui, eu queria falar sobre essas razões aqui de vendas aqui para vocês. Por quê? Porque são os mais comuns, né, que nós temos em relação ao enfrentamento de uma venda, um processo de venda, ou quando você está trabalhando com um produto, trabalhando principalmente um produto de alto ticket, né, o high ticket que a gente chama. High ticket é um produto relativamente caro, são imóveis, são carros, etc. Então isso realmente tem que ser um trabalho um pouco mais interessante. Uma informação que eu quero deixar para vocês aqui, só para poder finalizar essa primeira aula aqui, é que vendas, pessoal, é relacionamento, né? Vendas usa técnica, vendas não é técnica. Tem muito cara, guru, falando que venda é técnica. Venda não é técnica, venda é relacionamento. Você tem que entender a necessidade do cliente. Primeiro, antes de você vender um produto, você tem que entender aquele produto, para ver se vale a pena você associar a tua imagem àquele produto. Você não pode sair representando qualquer tipo de produto, qualquer tipo de coisa, vendendo, pensando no dinheiro, pensando na comissão. Ah, mas é uma boa comissão. Ah, mas isso aqui paga muito bem. Ah, mas isso aqui, isso, mas isso, aquilo e tal, não sei o quê. E você vai cair naqueles problemas psicológicos que a gente acabou de falar agora. Você não vai ter autoridade para poder falar, porque você não vai conhecer o mercado. Você vai ter segurança para falar, porque você não confia no produto, né? Então isso tudo vai ser fatores que vão te limitar, fora que o cliente, mesmo que ele compre com você, ele pode te associar ao produto que ele acabou de fechar, que é um produto ruim, que é algo que não vai funcionar direito para ele. E pior de tudo, você está consciente disso, você sabe disso. Então, antes de mais nada, você tem que entender qual produto que você vai se associar. Estuda o produto, entenda o produto, ouça alguns clientes, veja, né, se for possível, alguns relatos, alguns testemunhos, o que o pessoal está falando em relação àquilo. Você viu que vale a pena associar a tua imagem a esse produto? Vale a pena? Vale. A comissão é boa, o plano de negócio, o segundo passo é entender a comissão, o plano de negócio, como é que funciona, as chances de crescimento, etc. Tá? O terceiro passo é você se aprofundar. Agora sim, eu conheço, já sei que o produto é bom, né? Já sei que o plano de negócio da empresa me interessa, a forma de crescimento, a forma de remuneração e etc. é muito atrativa, é muito interessante. Agora eu vou estudar isso aqui, vou fazer meu dever de casa, vou fazer os treinamentos que a empresa coloca para mim, vou participar de tudo que está aqui dentro envolvido para mim poder me aprimorar cada vez mais e construir a minha segurança a partir do meu conhecimento e a minha autoridade a partir da minha capacitação, que é isso que vai fazer com que você tenha essa autoridade no mercado que você está falando. Você vai fazer seu dever de casa, seus estudos, vai correr atrás de poder aprender e entender como isso funciona de verdade. Se você puder usar o produto, use o produto, tá? Se você não tiver condições de usar o produto, relacione-se com alguém que usa o produto e tire o maior dúvida possível, extrai o máximo possível da experiência daquela pessoa em relação àquele produto, ok? Entendeu exatamente como é que ele funciona? Bota na cabeça que você não vai desembolsar dinheiro de ninguém, você vai resolver problemas, aí você vai focar no público, tá? Quem são as pessoas que se qualificam para esse produto, que precisam desse produto, né? Que esse produto vai mudar a vida delas, vai resolver o problema, a dor, ou vai atender o desejo, a demanda dessas pessoas, né? Foca onde estão essas pessoas, como eu chego nessas pessoas, como eu abordo essas pessoas, onde elas vão, o que elas visitam, o que elas acessam, para você estar presente lá e estampar na frente delas ali a solução que você tem, né? Se você tem um problema que a sua conta de energia é muito alta, que ela é cara, que ela, enfim, você está tendo muito problema com isso aqui, eu tenho uma solução que pode ser interessante para você, tá? Ela resolveu vários problemas de várias pessoas com a mesma dificuldade, com o mesmo problema que você teve, e quando essa solução foi apresentada a essas pessoas, elas ficaram extremamente satisfeitas. E eu gostaria muito de conversar com você
sobre essa solução. Gostaria muito de entender um pouquinho a sua dificuldade, o que é que está acontecendo, o teu problema, e ver se essa solução que eu tenho aqui realmente ela vai atender a tua demanda. Olha que diferença que faz. Você está se apresentando como uma pessoa que se importa, como uma pessoa que tem interesse em ajudar, em resolver o problema daquela pessoa, né? Você tem uma solução de um lado, mas você não saiu empurrando a solução para essa pessoa. Você primeiro se importou, se preocupou em ouvir aquela pessoa, entender o problema dela e depois mostrar a solução e vocês dois juntos verem o quão eficiente é aquela solução para aquele problema que aquela pessoa tem, né? E, obviamente, trabalhando as quebras de objeção. Depois a gente vai falar sobre upsell e vamos falar sobre order bump, que são os acréscimos que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho mais a nossa venda, né? Aquela história do cara que sai para comprar um anzol e sai com barco, vara de pescar e um bocado de coisa que ele nem pensava que ele precisava, né? Então isso normalmente acontece. Então o vendedor, ele é solucionador de problema. O vendedor é um cara que resolve problemas, tá? O vendedor é um cara que ele tem que se orgulhar daquilo que ele faz. Obviamente, ele só consegue fazer isso a partir do momento que ele tem um produto ou um serviço que ele confia, que é da confiança dele, que ele, preferencialmente, ele usa. Ele é um dos primeiros, ele é fã daquele produto, tá? E segundo, ele tem muito conhecimento, ele é uma autoridade, ele tem segurança naquilo que ele está fazendo. Se ele faz dessa forma, age de forma humilde, consegue ouvir o cliente, consegue entender o cliente, consegue se relacionar, se conectar com a dor do cliente, né? E faz o cliente perceber que ele está importando com aquilo, que aquilo é importante, que resolver o problema do cliente é importante para ele também, porque é como se ele pegasse a briga do cliente, ele tomou a guerra do cliente. Cara, praticamente 80% da sua venda já está feita, tá? Os 20% aí se detém a detalhezinhos como forma de pagamento, quando instala, como é que funciona, o que eu preciso ter, se eu me qualifico ou não, tá? Se eu tenho crédito suficiente ou não para fazer isso. Beleza? Mais para frente vamos fazendo mais e mais vídeos, mais e mais instruções aí em relação a vendas para poder ajudar a te alavancar e ajudar o teu sucesso. Beijo no coração e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.